Vamos lá, Natália, bom dia. Nós vamos continuar, né? Regimes totalitários. Estávamos falando do nascimento do fascismo, paramos nos aspectos educacionais do sistema fascista. A gente vai continuar daí, tá? Deixa eu abrir o material aqui para a gente começar. Bom, na aula passada eu comentei com vocês que para a sustentação do Estado fascista toda uma estrutura foi construída, né? Inclusive eu até sugeri que vocês assistissem alguns trechos do documentário Arquitetura da Destruição. Eu acho que vai fazer com que você entenda como que as coisas funcionavam e como a imagem desses homens eram construídas. Como o projeto era de longo prazo, a escola, a educação, foi um dos principais meios de inserir o fascismo no cotidiano do italiano e depois do alemão e do espanhol, e de todos os países que adotaram, né, governos de características fascistas. Então, a escola foi o caminho, a escola foi o instrumento, né? Então, primeira coisa, os professores eram selecionados e treinados a fim de perpetuar os interesses do Estado. Lembra a frase que nós trabalhamos na aula passada? Tudo pelo Estado, né? Tudo girava em torno do Estado e o maior símbolo desse Estado era o Dulce, no caso italiano aqui, Mussolini, né? Então, ele lança em 1929 um livro didático, e esse livro didático passa então a ser a base da educação, pautada num sistema de militarização escolar. Então, a escola agora deixa de ser um ambiente educacional livre e passa a ser militarizado e controlado pelo Estado, né? Ao mesmo tempo que ele selecionava os professores e o material didático, ele começa a incentivar a associação de jovens, né, a formação de associação de jovens, principalmente para treinos esportivos, né? Porque durante muito tempo as conquistas de um país nas Olimpíadas mostrava como o seu sistema estava e o que dava certo, né? Então ele começa a incentivar dentro desse processo militarista também os esportes, né? O objetivo, então, era exaltar o respeito às autoridades fascistas através de uma doutrina social. Então, a escola passa a ser um ambiente de doutrinação fascista. Na economia, como todos os outros países da época, né, a Itália vai vivenciar a crise de 1929. Só que a gente precisa lembrar que o sistema fascista já nasce antiliberal. Ao contrário dos Estados Unidos, que era liberal, é liberal e antes da crise de 29 defendia, né, esse liberalismo, a livre concorrência com toda a sua força. Dentro do aspecto econômico, Mussolini vai utilizar a máquina pública, a sua força, o poder do Estado, para poder reconstruir a Itália, né? A Itália que foi abalada durante a Primeira Guerra, que não ficou satisfeita com os resultados desse conflito, agora ele vai adotar uma política intervencionista. Essa política intervencionista, ela buscava, né, incentivar o desenvolvimento industrial e interno do país, através da construção de obras públicas. Então, ele vai fazer aqui algo muito parecido com o que Roosevelt fez para a recuperação estadunidense. Ele vai começar a financiar obras públicas. Hitler também vai fazer isso. Quem assistir a Arquitetura da Destruição vai ver, né? Ele começa a incentivar
a construção de escolas, de praças, de pontes, de estradas. Dessa forma, o que que acontece? Aquele giro que nós já falamos, né? O desempregado vai receber o salário do Estado, consequentemente, ele vai voltar a consumir, vai sustentar a indústria interna, porque ele vai adotar medidas protecionistas para que as pessoas consumissem produtos italianos, para buscar da forma mais rápida possível reagir ao período de Grande Depressão. Só que a Itália vai viver uma crise muito grande, assim como todos os países, né, que adotavam o capitalismo naquela época. A criação para a reconstrução industrial, incentivo de investimento na indústria, principalmente na indústria bélica, que é uma coisa que nós já falamos aqui, né? Falamos lá em Paz Armada, antes da Primeira Guerra Mundial, e vou repetir aqui agora, né? A indústria bélica é uma indústria que rende muito, e nesse período do intervalo entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, dois países vão investir muito nisso: a Alemanha e a Itália. Mas a Alemanha não era proibida. A Alemanha ela vai usar como justificativa a crise de 29 para romper o Tratado de Versalhes, né? E aí ela vai voltar a produzir aquilo que ela era especialista, né? Que é armas. Prof, Oi, Flor. eu tô meio perdida. A gente falou das fases do fascismo, aí depois foi a primeira e a segunda. Tá dentro da segunda, isso aí? Não, a primeira, as duas fases a gente já falou. Eu estou mostrando as características dentro dos setores agora. Como Ah, foi tá. na educação, como que foi na economia, né? Externamente falando, como que era a relação de Mussolini com os outros países, né? Ele buscou, para sustentar essa indústria e também para sustentar o desenvolvimento, né? Ampliar a sua influência nas colônias que possuía na Itália, né? Lá no período do imperialismo, a Itália recebeu terras também na partilha da África, ela amplia essa influência, tentando adotar lá também práticas, né, obviamente, fascistas, e ela passa a sofrer retaliações por conta disso, porque a Liga das Nações vai tentar impedir com que a Itália faça isso, né? Vamos lembrar que Liga das Nações foi a instituição criada no final da Primeira Guerra Mundial para evitar uma Segunda Guerra. Só que a gente sabe que essa criação não foi muito eficiente, uma vez que essa instituição nasceu no mesmo momento que o Tratado de Versalhes foi assinado. E a gente sabe que o Tratado de Versalhes ele não buscava evitar um novo conflito, pelo contrário, né? Ele incentivava essa rivalidade entre os países que perderam a guerra e os que venceram a guerra. Então a gente pode dizer que, sim, aqui que externamente Mussolini continua explorando aquele território que ele já tinha desde o final do século XIX e ele vai buscar alianças. E é nesse buscar de alianças, né, ele consegue de certa forma, segurar as coisas durante o período da crise, ele vai servir, o Estado que ele cria no início da década de 20, vai servir de exemplo para outros Estados. Então, o que a gente vai ver nesse período aqui, entre 27 até 37? A expansão da ideia dele. Quando nós falamos de regimes totalitários, nós estamos falando de regimes que possuem a mesma base, que é o fascismo. Ele ganhou nomes diferentes em outros lugares. Aqui, por exemplo, foi o Estado Novo. Na Alemanha foi o nazismo. Na Espanha foi o franquismo, em Portugal o salazarismo, mas a base são aquelas características que eu trabalhei com vocês na aula passada. Então, Mussolini cria o fascismo. Por isso que nós podemos usar essa expressão no plural, fascismos. O que, por exemplo, dá um pouco de diferença entre o fascismo e o nazismo tem base fascista, a diferença é que ele usa a ideia de raça, né? E é sobre o nazismo que nós vamos falar hoje. Terminei aqui fascismo com vocês, vamos falar um pouquinho do nazismo, né? Que é o fascismo
alemão, né? Vamos partir do princípio que a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial, ela sai dessa guerra extremamente humilhada, tendo que pagar indenizações, ela perde territórios, ela perde tudo, né? Tá arrasada, precisa se reconstruir, e é nesse movimento aqui que vai, na década de 20, somando aí ao que vai acontecer com a crise de 29, que o nazismo vai nascer. Só que a Alemanha é um território muito próximo da União Soviética, né? Em 22 vai nascer a União Soviética, 1922. E o que nós vamos observar? Que a União Soviética, ela vai passar pela crise de 29 sossegada. Por que ela vai passar mais sossegada? Porque ela não tinha contatos comerciais com os países que estavam em crise. É como se aquela estrutura criada da Rússia com os países aliados, né, na União Soviética, conseguisse sustentar a economia durante a crise. Então, o exemplo da União Soviética, os movimentos operários dentro da Alemanha, as dificuldades que a Alemanha vai passar no século XX, vai fazer com que os ideais comunistas cresçam dentro da Alemanha. E aí a burguesia alemã, perdão, vai se sentir ameaçada por esses ideais. E é aí que a coisa acontece. Porque quando a burguesia alemã se sente ameaçada pelos ideais comunistas, pela proximidade dessas ideias, pelo avanço socialista, ela vai apoiar Hitler. E aí você está lá estudando normalmente, você nunca ouviu falar nesse homem, do nada, pum, aparece Hitler, né? Hitler é austríaco, Hitler participa da Primeira Guerra Mundial, não diretamente, né, mas ali dentro de uma assistência ao exército. Ele é um artista, né? Ele, desde adolescente, escrevia e pintava muito bem e tinha um desejo muito grande de viver da sua arte. Ele vai para a Primeira Guerra Mundial, ele assiste, né, o que estava atrás das trincheiras, ele vai ver tudo aquilo ali e vai nascer nele, durante esse momento, o desejo de vingança, né? Essa é a verdade. Ele não consegue, como artista, chegar aos seus objetivos, né? Ele não é aceito na escola de artes, aí ele ingressa no exército, né? Em 1919, um ano depois da guerra, né? Com esse sentimento de revanchismo, esse desejo, né, de vingança, ele vai ingressar no Partido dos Trabalhadores da Alemanha, que depois vai ser batizado como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. E olha só que louco, né? Ele entra num partido de base socialista. Esse partido não tinha muitos adeptos na região quando ele entrou. E ele vai convencer, através do seu discurso, a mudança de olhar desse partido. Então, Hitler, além de ser uma pessoa extremamente inteligente, ele tinha um discurso que abalava as estruturas, né? Fazia com que as pessoas até abandonassem as suas bases ideológicas. Mas isso não foi fácil, não foi, aliás, não foi à toa, né? Por que Hitler conseguiu isso? Ele consegue isso num espaço que durante o século XIX lutou pela sua unificação, se tornou uma potência, entra em desgraça com a Primeira Guerra Mundial, vai perder tudo, mas vai permanecer uma coisa muito forte dentro da Alemanha, que é o espírito nacionalista. E Hitler, através do seu discurso, ele vai fazer com que essas pessoas se consolem, ele vai trazer a solução para essas pessoas, né? Deixa eu pular isso aqui. Porque o seu discurso vai trazer soluções que eles imaginavam não existir, né? E quando ele
logo depois é preso e ele fica um tempo na cadeia e escreve o livro, né? O livro dele chamado Minha Luta. Nessa obra que ele escreve, ele meio que faz um, um percurso de como deveria ser o desenvolvimento da Alemanha. Qual era a luta dele? A luta dele era transformar a Alemanha numa potência. E ali ele tinha uma receita, ele acreditava que tinha uma receita. E essa receita era baseada nesses 4 pontos aqui da doutrina nazista, que é importante você anotar ali, né? Primeiro, a ideia de superioridade ariana. Ele vende nos seus discursos a ideia de que, apesar do momento que eles estavam vivendo, eles eram superiores aos outros povos e que essa raça deveria ficar cada vez mais pura e mais forte e que essa população deveria estar unida contra tudo e contra todos que impedissem essa guerra, esse desenvolvimento. Lá na arquitetura da destruição tem um trecho que mostra como ele usou a medicina a favor desse discurso. Como que ele usou a arte, é muito louco, gente, vocês têm que assistir, a arte e a medicina a favor daquilo que ele pensava. Tanto é que ele vai fazer um exército de médicos. E esses médicos vão simplesmente eliminar qualquer pessoa dentro da Alemanha que pudesse estragar essa arte. Então ele vai a manicômios e vai matar muita gente. Crianças que nasciam deficientes serão mortas. E ele, com esse discurso, ele passa para a população a responsabilidade também para o desenvolvimento desse Estado. Então, está nas suas mãos, você é superior, está nas suas mãos tirar a Alemanha dessa situação. Outra coisa que também não está na base fascista e que ele adota, tá? Olha só, ele vai adotar todas aquelas características do governo de Mussolini que trabalhamos na aula passada. Mas aqui ele vai manter 4 características diferentes, tá? O total fortalecimento do Estado nem tanto, mas assim, o antissemitismo era dele. A raça ariana, a superioridade da raça ariana foi dele. Então, a ideia de que o alemão era superior aos outros e a ideia de que o judeu era ruim, que o judeu estragava a Alemanha, que o judeu tinha que ser exterminado, que o judeu era uma raça suja, né? Ele prega o total fortalecimento do Estado e também a ideia do espaço vital, né? Que é o expansionismo, né? O Terceiro Reich. Ele acreditava que seria para o desenvolvimento da Alemanha e seria necessário a Alemanha voltar a ser o que era territorialmente, voltar a ser um grande império e anexar outros territórios. Que a Alemanha merecia isso, que os alemães mereciam isso, simplesmente porque eram superiores a todos os outros povos, né? E como que ele vai fazer isso? Primeiro, um discurso que era extremamente consolador, e depois ele vai usar os mesmos mecanismos que Mussolini usou lá, né? Se eu tenho um projeto a longo prazo, eu vou começar a implantá-lo na educação. Assim, eu vou garantir que várias gerações sigam o mesmo pensamento que eu estou pregando. Olha lá. O povo alemão, hoje destruído, morrendo, entregue, sem defesa aos pontapés do resto do mundo, tem absoluta necessidade da força que a confiança em si proporciona. Todo sistema educacional deve ter como objetivo dar às crianças de nosso povo a certeza que são absolutamente superiores aos outros povos. E é com esse discurso que ele vai implantar dentro das escolas um sistema educacional militarista, onde os professores eram vistos como soldados desse exército que é responsável pelo desenvolvimento da Alemanha, né? E vai cada vez mais tomar força durante o seu desenvolvimento, né? Então,
assim que ele se torna chanceler, ele aumenta sua influência dentro do partido, né? Ele começa a trabalhar a propaganda nazista. Essa propaganda controlava tudo, principalmente as instituições educacionais, né? A violência contra os seus adversários políticos, ele começa a perseguir todos aqueles que ele considerava que seriam uma ameaça para o desenvolvimento do nazismo, né? Passar aqui para as características para a gente avançar, senão não vai dar tempo. E quais foram as características que ele adotou? Não tem algo de muito diferente de Mussolini, não, tá? Apesar de que o discurso de Hitler era bem mais agressivo, né? O discurso dele era um discurso mais forte, mais agressivo, que misturava muitos aspectos. Quando você assistir lá o documentário, você vai observar. Hitler conseguia encontrar nas artes formas de ampliação do nazismo. Ele vai atacar a arte surrealista do início do século XX de forma a dizer que a arte surrealista era um produto de pessoas doentes. E ele vai comparar as imagens da arte surrealista do início do século XX com a imagem de deficientes físicos, de pessoas que estavam internadas em hospitais, em manicômios, de forma a dizer que a arte deveria ser clássica. Então ele passa a escolher até o que o povo deve gostar dentro de manifestações artísticas. Ele manda construir um museu porque ele pregava que a arte deveria ser como era na Grécia Antiga, como era na Roma Antiga. Tem um trecho muito forte do documentário que mostra isso. Por favor, não deixem de assistir, pelo menos um pedacinho, tá? Olha lá, características do seu governo. Rígido controle de diversos setores da sociedade, a censura política e controle sobre a educação. A censura era prévia, nada poderia ser publicado dentro da Alemanha que não passasse pelo crivo, né, dos seus órgãos de censura. O sistema educacional intensamente marcado pelo militarismo, pelo racismo, pelo antissemitismo. E aí os professores, né? O que acontece aqui? Ele vai fazer com os professores bem parecido com o que ele fez com os médicos também, né? Esses professores vão precisar passar por um teste onde mostrarão se estão aptos a ser da escola que ele queria pregar. Para isso, eles deveriam jurar total fidelidade ao sistema nazista. Então, os professores passam a ser um soldado dentro da escola para trabalhar pelos interesses deles. E as cartilhas eram cartilhas feitas de forma a exaltar a imagem dele, tá? Tinha também o grupo da juventude hitlerista, que era um grupo que praticava esportes, festas, coisas ligadas, né, aos ideais nazistas. A propagação da ideologia nazista entre a população em geral por meio de discursos do próprio Hitler para a multidão. Nesse documentário aparece isso algumas vezes, né? Ele convocava a população e fazia uma espécie de comício, né? Discursos longos, onde ele repetia basicamente a mesma coisa, né? O que ele queria conquistar e como ele iria conquistar através da ajuda desse povo que era superior aos outros, né? Grandes espetáculos criados para influenciar a opinião pública, ele vai investir muito nisso, em espetáculos musicais, em teatro, em museus, a fim de mostrar o que seria na cabeça dele, né? Perfeito, perfeito. E dentro dessa construção de um ideal de perfeição, o documentário mostra bem, ele fala que o que deveria ser poupado e o que deveria ser destruído. Ele fala que Paris, a Grécia, toda a Grécia e a Itália deveria ser poupada, porque ali estava aquilo que ele considerava de esplendor, né? de beleza artística, principalmente a Grécia. Ele era apaixonado pelos gregos, ele falava que o ideal de perfeição eram atenienses, espartanos e romanos.
se a história tivesse juntado atenienses, espartanos e romanos, teria ali um povo perfeito. E aí, lembrando das características, né? Os atenienses lutaram pela democracia, mas foram a base da arte, da filosofia, das ciências. Já os espartanos eram extremamente militaristas. E os romanos, além de uma organização política, também eram grandes organizadores de exército. Então, e eram expansionistas, né? Então, ele defende que a perfeição estaria na união desses três grupos. Vamos lá, rapidinho aqui. Na economia, ele precisava, então, restabelecer, reformar, reconstruir, porque veio de duas porradas, veio da Primeira Guerra, veio da crise de 29. Então, ele vai estimular o crescimento industrial, vai estimular o desenvolvimento da agricultura e vai voltar a produzir armas, mesmo sendo proibido pelo Tratado de Versalhes. A justificativa é que ele daria emprego e solucionaria o problema da fome dentro do país. Ele vai quebrando o tratado, tá? E aí ele vai ter uma oportunidade muito grande de mostrar tudo que ele estava fazendo, né? Ele tem ali 6 anos de práticas de desenvolvimento, de pensamento, vai arquitetar tudo isso, vai começar a ser reconhecido como um líder com grande expressão. Ao mesmo tempo que isso acontecia na Alemanha, isso aconteceu em Portugal, isso aconteceu na Espanha. E é na Espanha que Hitler vai ganhar um ambiente favorável para poder testar tudo que ele estava criando. A Espanha também vive um fascismo, só que ela vive um fascismo muito longo. O fascismo na Itália e na Alemanha, os regimes totalitários na Itália e na Alemanha, eles acabam com a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos estudar nos próximos capítulos. Só que em Portugal e na Espanha, eles não acabam com a Segunda Guerra. Eles vão se estender até a década de 70. Olha só. Esse tempo aqui não é o tempo que a ditadura do lá não, tá? É o tempo que Franco viveu. Ele era um general que chegou ao poder com aquele discurso de que o crescente conflito operário dentro da Espanha levaria a um golpe comunista, né? Um discurso muito parecido com o que aconteceu durante a Era Vargas, um discurso parecido com o que aconteceu na Itália e também na Alemanha, né? Aquele medo, aquele terror vermelho, né? Aquele medo de que as manifestações operárias trouxessem para esses países governos de caráter comunista. E aqui, o que ele vai fazer? Ele vai adotar um sistema fascista, só que ele vai sofrer uma pressão muito grande de grupos políticos lá dentro, né? Esses grupos políticos que eram contrários ao governo dele, né, vão se unir contra ele. E é aí que a Espanha vai viver, né, a Guerra Civil Espanhola. Por que Hitler tem a ver com isso, Marcela? O que tem a ver uma coisa com a outra? Quando Franco se vê pressionado por outros partidos, olha lá, por grupos republicanos, liberais, socialistas, né? E também por monarquistas, grupos que queriam fazer com que a monarquia voltasse e depois conseguem até, né, voltar com essa monarquia. Vários grupos começam a pressioná-lo. Franco vai pedir ajuda para Hitler. Ele vai pedir ajuda a Hitler para poder conter essas manifestações. Quando que isso vai acontecer? Durante a Guerra Civil Espanhola. Olha lá, foi um conflito de forças políticas pela disputa do poder. Nós tínhamos 3 grupos. Nós tínhamos os liberais sociais, nós tínhamos os republicanos de Franco e nós tínhamos os monarquistas. Quem mais causava esse perigo e foi justificativa para tudo, seria os liberais socialistas, né? Que ele via como uma ameaça por conta do crescente movimento operário. Então, em 1936, o Franco vai pedir ajuda a Hitler.
ele vai pedir ajuda a Hitler para tentar conter o avanço desse grupo dentro do território espanhol. Esse conflito aconteceu entre 36 e 39, então ali é vésperas da Segunda Guerra Mundial. E por que isso foi tão importante para Hitler? Porque ele tinha tudo arquitetado no papel. Ele sabia o que fazer com os aviões, ele sabia o que fazer com os tanques que ele estava construindo, com os submarinos, mas estava tudo no papel e sendo construído pela indústria bélica dele. Não adiantava ter as armas que ele estava desenvolvendo, os aviões e os tanques, se ele não tivesse onde testar. E aí o que ele faz? Quando o Franco pede ajuda a ele testa aquilo que ele estava construindo, né? Essa guerra foi uma guerra totalmente injusta e sem ética, porque quando ele vê a oportunidade de testar principalmente a sua força aérea, né, a Luftwaffe, ele vai usar a força aérea para bombardear uma região de vilarejo, uma região que não tinha tanta força assim, que não conseguiria se proteger de nada disso. Quando a gente fala de uma falta de ética, se pensa em guerra, se pensa em proteger crianças, se pensa em proteger idosos, ele vai e ataca uma vila, ele bombardeia uma vila pelo simples prazer de testar aquilo que ele estava produzindo. E isso vai provocar milhares de mortes em toda a região, principalmente nesse povoado, né, chamado Guernica. E desse momento histórico, nós temos um símbolo muito grande, que é a obra de Picasso, a obra Guernica. Com certeza vocês já devem ter visto, já conhecem, né, esse material. Picasso era espanhol, ele sai da Espanha logo depois da Guerra Civil, ele era totalmente contra Franco, se viu numa situação de horror e ele tentou, nessa obra aqui, mostrar todo o terror que eles estavam vivendo naquela época, né? O touro aí é o símbolo espanhol que aparece forte na imagem. Tem a mãe desesperada carregando o filho nos braços aqui, né? A tentativa de se proteger contra um cavalo que entra destruindo tudo, quando na verdade eles não tinham como se proteger, né? Por conta de todo esse terror que antecedeu a Segunda Guerra dentro da Espanha e das próprias consequências da Segunda Guerra, a Espanha fica vítima de um regime totalitário por bastante tempo. Depois eles conseguem restaurar o regime monárquico, ok? Passar para o último, penúltimo, né? Porque tem que falar do Brasil ainda. Portugal. Portugal vai viver um regime totalitário também até 1974. Marcela, cai muito isso aqui? Como que acontece? Bom, Portugal deixa uma monarquia para adotar um sistema republicano. Na década de 30, esse sistema republicano vai ganhar uma característica totalitária, né? Que vai ficar cada vez mais forte, porque vai assistir o exemplo do que acontecia nos outros países. Quando termina a guerra, ele se sustenta bem forte até 1968, quando Salazar, que era o ditador totalitário lá, vem a falecer. E aí, com a morte, né, de Salazar, as coisas começam a mudar, porque o ditador morreu. Quem vai substituí-lo da mesma forma? O terror vai permanecer, o medo, a censura, e aí a população se sente à vontade para ir para a rua e lutar contra o regime totalitário. Aqui é importante guardar uma coisa, né? O nome dele, saber o período que isso aconteceu, e a Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos já caiu em vários vestibulares e caiu uma vez só no Enem, tá?
que foi a Revolução dos Cravos? Foi a Revolução Popular em Portugal que tirou o regime totalitário do poder, aqueles que tentaram suceder Salazar, né? Eles acabam com o regime totalitário e adotam um governo com caráter democrático, tá? Nosso último caso aqui, que nós vamos voltar a falar de forma mais profunda na era Vargas, com certeza, né? É o que o Brasil vai viver. Vocês já estudaram a Era Vargas? Nós vamos revisar nas próximas semanas, nós vamos chegar lá, né? O que você precisa lembrar? Que Vargas governou o Brasil duas vezes, durante a Era e durante o período populista. Durante a Era, o governo dele se dividiu em três fases: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. E foi no Estado Novo que os ideais de Plínio Salgado vieram à tona. Quem era Plínio Salgado? Plínio Salgado foi um artista que participou da Semana da Arte Moderna, era um escritor, um homem muito conhecido e muito influente na época, que no início da década de 30 vai criar o a Ação Integralista Brasileira, AIB, Ação Integralista Brasileira. E a Ação Integralista Brasileira, ela defendia um Estado forte, defendia o nacionalismo e defendia o fascismo. E pregava constantemente que o Brasil sofria ameaças comunistas. Então, Plínio, ele meio que foi o vendedor desse medo, desse terror todo, que vai ganhar espaço na última fase do governo de Vargas, durante o Estado Novo. Ele vai apoiar o Plano COI, o golpe de 37, né? O Plano COI, que vai fazer com que Vargas governe de 37 até 1945, com uma constituição chamada polaca, onde se defendia, dentre outras coisas, a pena de morte. Então, de 37 a 45, nós vamos viver também um governo de caráter totalitário, de base fascista, tá? Eu não coloquei o Japão aqui, porque não faz parte do currículo de vocês, mas é importante saber que o Japão também viveu nesse mesmo períodozinho aqui um regime de caráter totalitário, tanto é que na Segunda Guerra ele vai fazer parte do grupo de estados totalitários na guerra, ok? Alguma dúvida, gatas? Prof, os Estados Unidos ele não teve regimes totalitários nenhum? Nunca, nunca. Os Estados Unidos, desde a sua independência, possuem a mesma forma de governo, a mesma. É um país democrático com duas correntes, democrata e republicana. É óbvio que existem outros partidos lá, mas a força são desses dois partidos. Nunca passaram por um momento de ditadura. Mais um dos motivos para nós não compararmos a nossa história à história deles, né? No continente americano, vários países passaram por governos ditatoriais. Os Estados Unidos, nunca. Eles têm a mesma Constituição desde a sua independência e possuem a mesma forma de governo. A democracia nunca foi ameaçada. Talvez esteja sendo agora, mas nunca foi, tá? Eles estão, nesse momento, passando por um período de muita fragilidade, mas vocês observam que, tanto de um lado quanto do outro, quanto dos democratas quanto dos republicanos, o discurso é liberal. Nunca passou por um momento de ditadura, não. Prof. Entendi. Obrigada. Prof. Oi. Qual é o nome da ditadura do Japão? Ela não ganhou um nome, ela tinha um líder, né? Hiroshito, mas ela não tinha um nome específico, não. Ele vai aparecer para a gente lá na Segunda Guerra. Mais alguma dúvida, Vivian? Quer falar? Não, só isso. Tá tranquilo? Uhum. Querida, até segunda-feira. Segunda-feira a gente volta para o Brasil, tá? Vamos trabalhar a República para dar uma avançada. Mas eu fiz umas contas aqui, eu acho que vai dar tudo certo. Tá bom? Fiquem com Deus. Até segunda-feira, se Deus quiser.